Mistérios assustadores que até hoje não foram solucionados. Deve ser dos games aqui, porque a gente tá no canal Jiraiya! É, bebê. Então bora Vambora! ver. Você sabe quem é o homem baleado que apareceria em Sonic 2? Conhece o arcade que divulgava supostas crianças desaparecidas e a equipe que morreu num acidente de avião? Caso não, é agora, beleza? Mas claro, like se curte. Esse vídeo aqui já me deixou perplexo. Começou como? Já começou daquele jeito, hein? Se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. To break free. Uma coisa é fato, se você viveu a era de ouro dos fliperamas aqui no Brasil, certeza que deu de cara com essa tela aqui. Vencedores E, pô, não usam era drogas. qualquer um dizendo não, era o FBI. Claro, absolutamente ninguém bateu o olho no alerta e pensou, e se o FBI tá falando é melhor parar, né? Melhor parar. Mas assim, se você pegar o contexto dos anos 80, 90, principalmente no Japão e Estados Unidos, quem frequentava locais que tinha fliperama eram os conhecidos marginais. Funcionou? Eita não, mas deu pra entender a ideia dos caras. Quando eu olho pra esse moleque, eu penso no marginal, né? Olha Nossa, aqui, claramente. É a cara de marginal. É a cara do marginal. Não, mas deu pra entender a ideia dos caras. Agora, uma outra vez que supostamente o FBI se envolveu com arcades foi em 85, no desfamoso Cent Mini Golf. Jogo de minigolf. Quê? É, joguinho de golfe padrão, você ultrapassa obstáculos e com sorte mete a bola no buraco, é basicamente isso. Não sei se Lá veio pro ele. Brasil, eu pelo menos nunca vi por aqui, mas caso você tenha visto, Eu nunca vi isso daí. provavelmente viu essa tela aqui também. Exato, crianças desaparecidas. Ah, eles Cara, usavam pegou de pra surpresa, divulgar, eu porque acho. era meio dos anos 80, não tinha internet, Google, É. nada pra confirmar. O que você tinha era um jogo desconhecido de uma empresa ainda mais desconhecida divulgando supostas crianças que sumiram. era Isso de com nome, verdade? data de nascimento, Mas é cor do estranho, cabelo, porque, tipo assim, não olhos faz e sentido. a última vez que foram vistas. como se fosse Literalmente uma ninguém sabia propaganda, se aquilo tipo, era se real alguém ou viu. não. Em outra revisão de minigolf, outras crianças apareceram na intro. E no lançamento de Stomping no ano seguinte, mais crianças. Ah, O mais curioso Pode de ser os todo o caso é desenvolvedores, que né? quando perguntaram pode pra ser os alguns membros da desenvolvedores. Cent na época, ninguém se lembrava de nada, mano. Só não. que isso mudou. Em 2017, em entrevista pra Atari Compendium, Dennis Cubble relatou que se lembra das crianças, mas não sabia dizer quem pediu pra que os anúncios fossem incluídos. Quando o entrevistador insistiu perguntando se o FBI poderia ser o responsável por aquilo, ele desconversou, disse que não se lembrava, mas que poderia ser. E nessa eu te pergunto, quem esqueceria da abordagem do cacete do FBI? Tá de sacanagem, né, filho? Cara, tá de bizarro. sacanagem. Não, O meu fato filho é que tá uma das doido. crianças realmente foi sequestrada, pela mãe no caso. Taj Allen Merriman foi encontrado com a mãe, que não tinha guarda do filho. Ela foi presa e o guri foi devolvido ao pai. O restante Então, ninguém sabe se provavelmente são era reais, real. se foram encontradas, nada. E pelo tempo que faz, que talvez estranho, nunca né? saberemos. Se uma foi, né? Se você crê É em porque, fantasmas, tipo, eu sei espíritos, que na aparições, caixa de vai leite, eles colocavam foto de criança desaparecida. Sim. Aí eles deviam ter usado Não, mas a mesma é diferente, coisa porque nos aqui, ó, jogos. caixa de leite, qual era a intenção? Você consegue toda hora ficar trocando a criança da caixa de leite. Você consegue distribuir várias crianças. Jogo é uma vez só que você vai colocar na programação. Ele vai ficar pro resto da vida com aqueles 2 ou 3 ou 4. Tipo, pouquíssimos, entendeu? Não faz sentido um jogo. Mas vai que... se interessar por esse tentando, próximo. pô. Estranho. Alguém aí conhece É Toru estranho. Inoue, um dos massacotes da Não Sony? conheço, mano. Não conheço. Não conheço, de verdade, não Um conheço. gato Poképi. Pra ser bem, mas bem sincero mesmo, eu jamais joguei qualquer jogo da franquia e vou continuar sem jogar, mas pelo que deu pra entender, Toro é um gato que quer se comportar como humano e pra isso você passa basicamente o tempo inteiro ensinando coisas de humano, tipo, apresenta pessoas, objetos. Então, o Sayu falou assim, ó, eles tentaram ajudar. Mas não é estranho? Se eles só estavam tentando ajudar, por que eles não responderiam? É, porque que eles não... Falariam, não, gente, é porque a falaram. gente tava divulgando aí umas crianças que foram desaparecidas. Tipo, É. por que não falar? Não faz sentido. Objetos, estranho tecnologia, isso, o cara falar que não rua, lembra. cidades É e estranho pra etc. caramba, pô. Sabe aqueles jogos que você joga e continua jogando mais um pouco, mas não sai do lugar?
é isso. Entretanto, mano, quando eu disse que Toru Inoue faz parte de uma franquia, é porque faz parte de uma franquia. São vários jogos produzidos desde o PS1, e o que mais chamou a atenção na época e curiosamente continua até hoje é Toru Holiday, lançado pro PS2. Cara, não conheço. Tem exatamente a mesma pegada de qualquer outro da série. A diferença é o local onde o jogo se passa. Toru Holiday acontece na cidade portuária de Oxe, que Misaki, jogo em Miura. doido. E seu papel por aqui é passear o máximo que der, Creepy, aproveitar não a é? cidade mesmo, Jogo sabe? creepy. Durante o dia, tarde, noite, conhecer os pontos e... Cara, que é isso, estranho. nenhuma Só um surpresa. jogo Ou de melhor, passear? tinha surpresa sim. Uma das casas do jogo chamou atenção por um detalhe bastante bizarro, uma aparição na janela. Aquilo é um rosto? Esse Não. rosto gigante só era visível à colocaram tarde. ali. E, pô, não deu outra, né? Programador, Atiçou a né? curiosidade dos fãs, principalmente porque a casa existe. Se você for até o Google Maps em Misaki, você encontra os locais que o jogo apresenta. Mas pode Evidente ser o que a desenvolvedor captura que de colocou, hoje né? não é a mesma do início dos ou ele anos tentou 2000, fazer um ano em que móvel, o tá suposto ligado? fantasma E ficou apareceu, parecendo um né? rosto. E aí eu te É. pergunto, Dentro da o que casa, poderia ó. ser isso? Um reflexo da TV? Um espírito gigante? Um easter egg, talvez? Easter Comenta egg. aí se possível. Eu acho que é easter egg. Dos espíritos zombeteiros desta casa. Espíritos É zombeteiros. fato que todo game lançado passou por cortes. Os motivos Ai, é que Aladdin variam era tão bastante, né? legal. Nos anos 90, por exemplo, Eu já o joguei principal vilão do jogo sair encapados era a limitação tecnológica mesmo. Ai, Às Bomberman. vezes pelo é tamanho muito do arquivo, Muito massa. complexidade na programação ou coisa que simplesmente não encaixou, funcionou como deveria. Sonic 2 foi um desses casos. Quando você pega as versões betas, os protótipos que estão de boaça pra baixar e jogar, nota o tanto de coisa que não foi pra versão final. São fases, trocentos inimigos, sprites e por aí vai. E pô, quando parecia que não tinha mais nada pra ser revelado sobre o jogo, eis que Tom Paine entra em cena. Em 2019, o proprietário da Nostalgia Alley conheceu Tom Paine, um artista que trabalhou nas artes conceituais de Sonic 2. No papo, o mano revelou que tinha materiais, disquetes, CDs com informações nunca Caraca, que divulgadas sobre doideira. o jogo. E se a intenção E era pode? atiçar a curiosidade, Então. funcionou legal, mano. Os Pode dois divulgar? marcaram de se encontrar pra fuçar no material, né? E, cara, realmente tinha coisas inéditas. O disco Sonic Enemies revelava mais inimigos descartados, tinha documentos, artes e o arquivo que parecia inocente, mas talvez não fosse, o Bob Disc. Tecnicamente exibia mais inimigos de Sonic 2 e o tal do Bob. Hã? Oxi! É, um homem sorridente com olho verde bem esquisito e ficava ainda mais quando se juntavam os sprites do corpo do Bob, porque, sim, aparentemente ele tomou um tiro. Isso devia ser de Nunca outra foi coisa. revelado Não qual é. é Aí a o pessoa doido, muito menos colocou onde ele junto no entra em mesmo Sonic arquivo sem 2, querer. visto que Pode ser um ilustrador que tava fazendo pixel art. Tava só de meme. Aí ele ali. foi lá, fez a ilustração, salvou junto ali o Saía, bagulho. salvou junto, ele no tá mesmo nos bagulho. arquivos de Sonic 2. Pelo jeito, tem muita coisa pra ser revelado sobre o jogo ainda, né? E espero que esse É mistério porque, tipo, não isso seja daqui não, esquecido. isso daqui não é de Não, Sonic, gente, não é de pelo amor de Sonic. Deus. Bob é um CLT comum. Então. Que é isso? Já ouviu falar de Twisted Metal Harbor City? Já ouvi Caso falar, nunca joguei, né? Não Nunca tem joguei. um bom motivo pra isso. O jogo tecnicamente não existe. Caraca, Oxe. por isso que eu nunca joguei. Já ouvi falar. Twisted Metal eu já ouvi falar porque o Azaghal do Jovem Nerd sempre fala desse jogo, Twisted Metal. Enquanto Redon estava sendo feito pro PSP, Harbor City seria um jogo exclusivo de PS2. Eram equipes diferentes trabalhando nos projetos, então não seria um problema. Até que houve um problema. Harbor City simplesmente sumiu do mapa, mano. Redon foi lançado normalmente em 2005 e a vida seguiu. Quem tava por dentro do cancelado joguinho do PS2 nunca soube o que de fato aconteceu, mas a história seria contada. Em 2008, a Sony publicou Twisted... O cara fala de um jogo que não existe? Não, doidão. O Azaghal, ele fala de Twisted Metal. É, o Harbon não sei o que, realmente, whatever. Quando ele falou, Twisted Metal, já ouvi falar. Por quê? Porque o Azaghal já jogou e fala bastante de Twisted Metal. É um jogo que existe. O que não existe é o Harbon não sei o que ele falou ali. Isso não deve existir, tá ligado? Mas o jogo Twisted Metal existe, pô. Metal Redon Extra Twisted Edition pro PS2. Ah, tá.
É, 2008. O fato é que no menu do jogo você encontrava um modo diferente, um modo que não tinha no jogo original do PSP. Twisted Metal Lost. Ah, mas deve ser por isso que ele criou o Ozob mesmo, né? Agora olhando, deve ser. eu nunca tinha visto isso daqui, mas, mano, agora que ele Deve criou o ser, Ozob, sim. pra quem sabe do que eu tô falando, sabe, pra quem não sabe, não sabe. E quando você acessava, entendia o que supostamente ocorreu com Harbor City. A produção desse jogo começou em 2003. Não, mas o Ozob é Bozo ao contrário. Mas assim, eu tô falando da personalidade, do bagulho de querer Deve ser fazer um palhaço, palhaço, e não sei tá. o que, e personalidade deve ser. E seria uma sequência direta de Black. Harbor City conectaria as principais estradas do país e te daria uma sensação de liberdade, mundo aberto mesmo, saca? Mas, infelizmente, poucas pessoas tiveram acesso a essa nova visão pra série Twisted Metal. Em 13 de março de 2005, 6 membros importantes de Harbor City morreram num acidente de avião. E por conta desse trágico evento, o jogo foi cancelado. Exatamente 2 anos depois do acidente, uma carta chegou ao escritório da Sony. Ela pedia para que a empresa deixasse o público jogar o último trabalho que a equipe havia criado. A carta Aí tinha a ela não assinatura deixou. de cada um dos 6 mortos no acidente. Apesar de acharem que aquilo foi uma piada de mau gosto, eles decidiram liberar o que estava pronto de Harbor City, em honra aos falecidos. E então Twisted Metal Lost foi incluso na versão de Redom pro PS2. A verdade Caraca, o pessoal era gamer de verdade, tá ligado? Sim. Os que morreram. Tipo, mano, eu morri, mas Eles morreram, mas voltaram e assinaram. tô aqui, ó. é que Cara, quando tá a que história dá-lhe. veio a público, os fãs se dividiram, né? De cara o pessoal viu jogada de marketing, o que, pô, era bem plausível. Uma outra parte achou que Pode ter poderia ser sido uma jogada verdade, que de a Sony não marketing. tinha motivo pra brincar com uma coisa dessa, a morte de pessoas. Apesar de eu acreditar zero na história, tecnicamente o mistério segue firme, já que nunca desmentiram a história do acidente. E, curiosamente, até hoje os fãs discutem sobre a possibilidade disso ser real. E aí, o que você porque, acha? tipo, Comenta se aí. foi um amigo deles, trabalhava na Sony, fez a cartinha pra zoar, porque sabia que os caras eram muito apaixonados no trabalho e gostaria que realmente o público jogasse o jogo, faria sentido, né? Não pra zoar, mas Não- talvez não pra seria homenagear, né? É, pra homenagear, não seria tipo uma... É tipo quando a gente fala, ai, quando eu morrer eu quero que toque tal música no meu enterro, sabe? Muito doido. Isso aqui eu não sei. Comentem o que vocês acham. Quero saber. E muito É obrigado doideira. aos parceiros. Mas foi um ótimo vídeo, né não? Que é todo mundo que apoia lá. Obrigado quem apoia aqui. Tamo junto, pessoas.